bom sábado a você que nos assiste. Que bom ter a tua companhia para juntos compartilharmos mais uma vez a lição da Escola Sabatina. Nós temos aqui para nos ajudar a compartilhar essa lição a companhia do Rony. Que bom que você está aqui com a gente, Rony. E também o Iverson, mais uma vez. Que bom, né? Que Deus esteja com a gente no estudo dessa lição. Você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Hoje nós já vamos estudar a lição de número 10, que fala sobre a função da mordomia cristã. E antes do estudo, vamos pedir a orientação de Deus e eu peço que o Rony faça uma oração para a gente, por favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos estudando assuntos que são de fundamental importância, que diz a ver com a adoração e o nosso amor a tudo o que o Senhor fez e faz por nós. Queremos pedir a presença do Teu Santo Espírito para que nós possamos compreender e nós possamos colocar em prática tudo que nós estudarmos aqui. Amém. Nós pedimos com a certeza que seremos atendidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de iniciar com um conceito do que é mordomia, né? E o autor ele diz assim: mordomia não é uma teoria e nem uma filosofia, mas um programa de trabalho. É, em verdade, a lei da vida cristã. Ela é necessária para uma compreensão adequada da existência e essencial para uma verdadeira e vital experiência religiosa. Não é simplesmente uma questão de aceitação mental, mas um ato da vontade, uma operação definitiva e decisiva que diz respeito a todos os aspectos da vida. A gente já tirou um pouco esse conceito, né? Mas durante muito tempo se falava de mordomia só da parte financeira, né? E essa lição está aqui para elucidar a gente, porque realmente a mordomia tem tudo a ver com os aspectos da vida cristã. E tem aqui até umas coisas aqui pontuadas nesse estudo que a gente nem pensava que tinham relação com a mordomia e hoje a gente vai ver que realmente tem, né? Só que o aspecto mais importante, Iverson, é o que eu quero que você comece a falar para a gente, que é o Cristo no centro de tudo. Esse é o principal foco da mordomia, certo? Com certeza. E eu gostei muito da analogia que o autor faz, quando ele vai destacar esses aspectos, né, centrais da mordomia, porque como você falou, né, a lição ela vem trazendo várias áreas, né, que a mordomia aparece dentro da vida cristã. Trabalhamos aí nas lições anteriores a questão do dízimo, né, e tal. Muito, muito bom mesmo. E o autor ele coloca uma analogia da roda, né, as várias partes da roda, o eixo central, os raios da roda, o revestimento da roda. E através dessa analogia, que eu gosto muito, né, da analogia, Jesus era um expert em fazer isso, né, através das parábolas dele, e a semana estudando essa lição, eu ficava imaginando, nossa, que legal, que coisa maravilhosa, né, e através dessa figura da roda... Ainda mais você como físico, né, para você fica fácil de entender, né, Iverson? Eu gostei muito. Se identificou, né? Me identifiquei muito. E aí nós temos assim essa primeira parte da roda que é realmente o eixo, o centro, né? E qual é o centro da vida cristã? É Cristo. Não faz sentido nós falarmos de mordomia sem nós sabermos o porquê, quem é o Senhor da mordomia, que é Cristo. Sim. Ele é o nosso exemplo maior e é em quem nós temos que nos espelhar, do porquê desenvolver a mordomia, né? E os textos que a lição traz são maravilhosos, estão lá em Colossenses, Romanos, né? Dizendo que todas as coisas foram feitas por Cristo. Cristo, através de Cristo nós somos novas criaturas. Então, em Cristo nós temos o fundamento da vida cristã e, portanto, o fundamento do que é ser um mordomo. Né? Então, essa parte ali eu achei muito interessante. Não existe mordomia genuína se Cristo não for o nosso centro. E esse é um questionamento que nós temos que fazer. Será que nós estamos nos espelhando em Cristo, que é o nosso exemplo maior? Será que a nossa vida cristã ela está indo ao encontro
da nossa fonte de esperança, da nossa fonte de fé, que é Cristo. Né? Então, essa avaliação nós precisamos fazer o tempo todo. E é interessante, né, Iverson, porque a palavra mordomo é aquele que serve, né? Exatamente. E Cristo nos deixou o maior exemplo de todos, né? Porque ele serviu até a última instância, né, de dar a própria vida. Exatamente, né? Cristo passava a maior parte do tempo dele servindo, né? Exatamente. Mais servindo do que até ensinando, né? Ele ensinava através das ações, da prática, né? Então, ele realmente é o nosso exemplo. Né? É verdade. Mor. Rony, esse é um dos aspectos que a gente nunca pensa que tem relação com a mordomia, é a doutrina do santuário, né? Mas aqui está descrito, eu queria que você colocasse esse link aí para a gente. Antes de entrar especificamente na questão do santuário, dessa doutrina que a gente estuda tão a fundo, eu acho que tem algumas palavrinhas que são chave. O que seria mordomia? O final dela é adoração. E o final da adoração, basicamente, é você amar a Deus. E o grande conflito, ele teve início, qual foi o ponto crucial? A adoração. Satanás queria a adoração para ele. E a adoração não pertence a seres criados. Ela pertence ao Criador de todas as coisas. E a mordomia é um conjunto de atos e ações que nós demonstramos o nosso amor a Deus. Eu acho esse o ponto principal. E ninguém mais pode falar de amor a não ser Jesus. E quando eu fui estudar essa parte sobre, mas como assim doutrina do santuário na parte da mordomia? Eu comecei questionando e eu terminei agradecendo a Deus e reconhecendo o que Jesus fez por nós. Logicamente que a gente tem que compreender um pouquinho a doutrina do santuário, que nós tínhamos, é um pouco complexa, é um pouco longa para a gente, mas eu vou tentar resumir em algumas partes. A lei de Deus é uma lei eterna, e essa lei, ela tinha as consequências caso ela fosse quebrada. E a consequência clara era morte. E Jesus, no santuário, era necessário que houvesse morte. E Jesus deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida eterna. Parece fantástico e é fantástico, mas entra a segunda parte. Quando Jesus entra no lugar santíssimo, que é o período que nós estamos vivendo, ele começa a interceder. Ele começa a ser o sumo sacerdote. E ele pega todas as nossas inquietudes, os nossos erros, quando nós colocamos aos pés dele, e ele apresenta perante Deus. E ele nos defende. Ele não está no lugar santíssimo para nos acusar, para nos apontar o dedo na cara, muito pelo contrário. Então, o que ele está fazendo? Ele está amando, ele continua o seu amor a um grau tão forte que ele não quer que nós perdemos a chance de adorar, de amar a Deus. Então, a doutrina do santuário é basicamente, pare e pense, onde Jesus está agora? Ele está intercedendo junto ao Pai, por você, por mim, por nós. E os nossos atos vão reconhecer se nós estamos tendo gratidão, se nós estamos tendo adoração, se nós estamos sendo mordomo com o recurso que Deus nos deu. A gente manifesta o nosso amor com Deus, não só falando, e com os nossos atos. E os nossos atos do dia a dia nada mais são do que a mordomia que nós temos perante tempo, talento que Deus deu para nós. É verdade. Iverson, o próximo tópico que o autor relaciona aqui são as doutrinas cristocêntricas. Que doutrinas são essas? Eu achei interessante, Rony, porque né, nesse tópico, quando nós conversamos sobre o santuário, Mônica, nós temos ali a figura de Cristo em seus vários papéis dentro do santuário, né? Como sacerdote, sumo sacerdote, advogado e juiz também. Né? Ele também é juiz. E aí nós temos essa questão, como que eu me aproprio desse conhecimento, né? E como esse conhecimento ele vem a transformar a minha vida e as minhas ações. Isso é mordomia, é eu me apropriar disso. E aí, onde entram as doutrinas? E hoje, muitas pessoas questionam. Eu já vi algumas pessoas questionando isso aí, falando assim, nossa,
de repente, vocês são muito apegados a doutrinas e coisa e tal, nós temos que nos apegar mais a Cristo. O que essas pessoas não entendem é que as coisas, elas não se separam. A doutrina, ela não se separa do relacionamento e do conhecimento de Deus. Sim. A doutrina, na realidade, ela é o arcabouço, ela é o fundamento, é a base pelo qual você se orienta, entendeu? E o que essas pessoas que questionam isso, que nos acusam muitas vezes de legalismo, é essa falta de compreensão. A doutrina, ela não cria um sistema que nos isola de Cristo, pelo contrário, nos aproxima. Nos aproxima de Cristo porque ela fundamenta o nosso relacionamento. Então, o que eu diria para essas pessoas é que elas aprendam a olhar e nós adventistas, nós temos que nos orgulhar disso, porque Deus nos deu orientações maravilhosas e através desse corpo doutrinário que nós temos, nós conseguimos realmente entender o propósito de Cristo para a nossa vida, nós conseguimos nos fortalecer na fé, espiritualmente, e nós conseguimos também força e motivação para levar esse Cristo maravilhoso, esse plano da salvação para as outras pessoas. E ali, a palavra de Deus diz assim, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que é a doutrina? A doutrina é o ensinamento da verdade, é o ensinamento de Cristo, né? A palavra de Deus é a verdade. E qual é o objetivo da verdade? Qual é o objetivo da doutrina? É fazer com que eu e você andemos na verdade, não nos afastemos da verdade, nós tenhamos um polo, um norte. Esse é o fundamento. Agora, você citou uma coisa muito interessante que eu até estava pensando, que não adianta a gente ter todo o conhecimento se isso não transformar a nossa vida. Perfeito. Porque se você tem todo esse conhecimento e leva a tua vida do mesmo jeito, sem nenhuma transformação, ela perde o objetivo, né, Rony? Sim. Eu gosto muito de pensar da seguinte maneira. Os melhores profissionais, eles são profissionais que eles se prepararam muito tempo, que eles estudaram muito tempo e que eles foram além do estudo. Eles conseguem fazer um link entre o conhecimento e a aplicação desse famoso conhecimento. Para que você seja um doutor, para que você seja um mestre, para que você seja um especialista, o que você tem que conhecer muito bem? As bases do que você estuda. A doutrina nada mais é do que a base da nossa fé, do que nós acreditamos, por que nós acreditamos, qual que é o objetivo de acreditar nisso. Eu sempre falo, a pessoa que ela critica demais, ela conhece de menos. Porque se ela conhecesse ao fundo as doutrinas, o objetivo, o porquê, com certeza ela ia refletir sobre o ato dela. Geralmente o acusador é aquele que tem um conhecimento superficial de algo. E isso eu acho que muitas vezes a gente pensa, o outro. Quando eu tenho uma base de conhecimento e eu não aplico ela na minha vida, o que eu estou sendo? Eu estou sendo acusador, porque eu conheço e eu não sigo. Eu estou sendo acusador e incoerente, e abrindo mão de uma base de conhecimento, que o principal objetivo dela é mostrar o quê? Amor, bondade, Jesus. Não é prender você num conjunto de normas, não. Prender você em conjunto de normas é quando você não entende a segurança que aquilo traz. Jesus trouxe para o mundo o quê? Uma mensagem de amor e esperança. Mordomia cristã é para que você se cerque do amor e da dependência de Deus. Pegando aí um pouco a tua fala, Rony, eu queria que você colocasse uma outra base também da nossa fé, que fala sobre as 3 mensagens angélicas. E talvez aqueles que não são adventistas tenham um pouco de dificuldade de entender isso. Eu queria que você desse uma relembradinha nisso. Essa foi outra parte que eu achei fantástica também. E que eu me questionei, como assim Apocalipse? Como assim a gente vai citar Apocalipse? E eu gostei muito porque, assim, todas as coisas Deus revela antes. E teve 2 momentos na história, teve e terá o outro momento na história que Deus avisa. E Ele avisa com veemência. Primeiro foi quando? Que Ele avisou o mundo todo.
Noé. Ele avisou. Ele deixou claro, isso vai acontecer. Fale isso, avise isso. E o mundo fez o quê? Ignorou, não deu importância, não parou para ouvir. E quando a gente vai nessa parte das 3 mensagens angélicas, quais são elas? Vamos ler rapidamente aqui, para depois a gente fazer o comentário. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. Só fale o texto para a gente. Isso, está lá em Apocalipse 14, versos 6 a 12. Tá. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E o outro anjo seguiu dizendo, caiu a Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebe o sinal de seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ao mesmo tempo que nós ficamos assustados, eu acho que deixa a gente confortado, porque Deus fala que Deus é justo, é um evangelho eterno, que toda nação, língua e povo será comunicada, será avisada. Deus não é injusto. Deus, ele é perfeito, ele é santo, assim como a sua lei. Porque a sua lei é o caráter, mostra quais são os princípios de Deus. E a gente sempre ouve muito isso, eu não mato, eu não roubo. Não, não é você que tem que ter o julgamento sobre o que você faz. Nós temos um evangelho eterno, uma verdade eterna. A verdade eterna é o quê? É a palavra de Deus. É o que Deus falou do Gênesis ao Apocalipse. Essa é a verdade. Não é o que fala o Rony, é o que a palavra de Deus diz. E essa mensagem, ela é mundial, ela é eterna e ela fala sobre um julgamento. E um julgamento justo. E você tem 2 opções. Ou você confia em Deus, em Jesus, e você entrega os seus atos para Ele, o que seria um sinal na mão e um sinal na mente. Muitas vezes eu pensava que poderia ser, sim, um sinal físico. Com a nossa mão, a gente trabalha, com a nossa mente, a gente pensa. E o meu trabalho, a minha ação, ela é uma consequência da minha mente. Então, o princípio que eu tenho enraizado na minha mente, na minha maneira de interpretar, que eu consigo, através do conhecimento da doutrina, vai nortear as minhas ações. E as minhas ações, lembra que nós começamos falando? As minhas ações demonstram a minha mordomia. As minhas ações vão demonstrar se eu amo a Deus, se eu adoro Deus ou não. E se eu não amo Deus, e se eu não adoro as coisas de Deus, sinto muito, mas você vai adorar o inimigo. E Deus fala que Ele é justo, e Ele colocará fim em quem adora as coisas que são injustas. E eu consigo, Mônica, também nesses textos aqui, perceber uma delegação que nos é dada também, né? Uma administração desse tesouro que é o Evangelho. Porque uma responsabilidade. Uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade, porque esse anjo que está levando a mensagem do Evangelho, que está proclamando, na realidade, aqui nós encontramos a proclamação do Cristo crucificado, do Cristo ressurreto e do Cristo que vai retornar ao mesmo tempo, certo? Então, essa mensagem que o anjo traz, na realidade, é a ministração, é a administração do Evangelho que nos foi confiada. Então, nós temos que olhar essa mensagem como uma responsabilidade que nos foi delegada e, ao mesmo tempo, uma mensagem onde o centro dela é o próprio Cristo. Novamente, né? Novamente a ênfase é o próprio Cristo. A ênfase é o Cristo. E nós, como mordomos, nós temos que nos apropriar dessa mensagem aqui, né? Com carinho, com toda empolgação, com toda motivação,
nos apropriarmos dela e administrarmos como mordomos. Né? A grande comissão, ide, né? Ide por todo mundo e proclamar o Evangelho. Está aqui. Mais um convite para que eu, você e você, nosso querido ouvinte que nos acompanha, que nós levemos o Evangelho, né, a toda a nação. Olha, para terminar aqui, de maneira muito prática e pessoal, eu queria começar com você, Rony. O que é mordomia para você, de maneira prática? Eu gosto muito de pensar a palavra que eu abri falando. Mordomia cristã é adoração a Deus, é você amar a Deus. Talvez eu tenha falado um pouco com veemência e isso causa medo, mas a mordomia não é medo. Quando você entrega o teu caminho a Deus, Deus é fiel e justo. Ele vai orientar todas as tuas ações. Não se preocupe, eu vou ter que estudar tudo isso, eu vou ter que conhecer tudo isso. Não, conheça a Jesus. Busque a Jesus todo o dia. E os teus atos, a tua mordomia, Deus vai trabalhar, o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração para te dar conhecimento. Só que esse conhecimento, ele não é um conhecimento passivo. Ele é um conhecimento ativo. Ativo, eu tenho que fazer a minha ação. E a minha ação é busque a Deus, busque a Jesus. Confie tudo na mão dele. Seu tempo, seu dinheiro, o seu recurso. E o seu recurso não é só financeiro, é a sua inteligência. Talentos, muitas vezes é o seu talento. O que você faz bem feito, o que você pode fazer. Consagre isso a Deus. Isso acho que é a coisa fundamental. O resto é consequência. Adore a Deus com os seus atos. Isso é mordomia. E para você, Iverson? A mordomia, ela se traduz para mim no sentido de eu aceitar, né, aquilo que Deus ele tem preparado para a minha vida. E eu aceitar isso e desenvolver isso na minha vida. Aceitar como um presente, aceitar como uma dádiva que Deus me deu. Porque na realidade é Ele quem me conhece, é Ele que sabe todas as minhas necessidades. E na realidade Deus ele tem sonhos grandiosos para nós. Ele quer que realmente nós representemos o seu caráter aqui na Terra. Então, quando eu entendo isso, eu me sinto como mordomo, eu me sinto como responsável também por representar o meu pai, os ideais que o meu pai tem aqui nessa terra, e a partir disso eu poder realmente desenvolver minha vida cristã de acordo com a vontade dele. Então, mordomia para mim é fazer a vontade de Deus, estar em relacionamento com ele, mas com um ingrediente. De mim mesmo eu não consigo fazer isso. Eu não consigo me aproximar, a minha natureza não me permite. Mas aonde eu tenho a minha fraqueza, Deus ele pode suprir essa fraqueza, pode fortalecer a minha vida e a sua vida também, e fazer com que nós nos aproximemos desse relacionamento com Ele. Então que eu e você possamos realmente buscar esse relacionamento e desenvolver a mordomia que Deus deseja que nós desenvolvamos. Olha, só complementando, né? Claro que vocês disseram já bastou em si, mas para mim de uma maneira muito prática, a mordomia é o imitar o mordomo que Cristo foi. E realmente, quando você mesmo falou, né, que Cristo fazia mais pelas pessoas do que até pregava. Ele mostrava mais em atos do que em palavras, né? Eu acho que é isso que ele pede para a gente hoje, né? O amor ao próximo, né? E quando eu digo amor ao próximo, é a qualquer pessoa. Não só aqueles que a gente ama, porque como é fácil fazer o bem para aqueles que a gente ama. Mas do próximo, tipo, o ser humano, né? Que a gente possa, como Cristo, a maneira que ele olha o ser humano como se ele fosse único, né? E quando a Bíblia fala que Jesus viria para morrer por uma pessoa só, então realmente a preciosidade que é uma vida humana aos olhos de Deus. E às vezes a gente trata muitas vidas humanas com desdém, né? E isso realmente, ser mordomo
é amar como Cristo ama as pessoas. Então, que Ele nos dê essa capacidade. Como você mesmo falou, né? O querer também não vem da gente, né? É tanto querer como efetuar que a gente precisa pedir para Deus. E que seja essa a nossa oração de hoje, para que a gente seja cada dia mais semelhante a Cristo. Amém. Eu agradeço muito a participação de vocês no estudo dessa lição. E nós vamos então terminar agora esse estudo com uma palavra de oração, agradecendo a Deus. Eu peço que o Everson faça uma oração para a gente, por favor. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos imensamente pelas orientações que o Senhor nos dá a cada dia, por o Senhor nos convidar a participarmos da mordomia, Senhor Deus, que está centrada no Evangelho da salvação. Obrigado, Pai, porque temos essa oportunidade, esse privilégio de desfrutarmos disso que o Senhor deixou para nós. E assim como foi colocado aqui, Senhor Deus, em todos os aspectos, que a mordomia se reflita, Senhor Deus, na nossa compreensão do Teu amor, no nosso relacionamento contigo, Pai, e no nosso relacionamento com o próximo. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Fica também, Senhor Deus, com aqueles que nos acompanham nesse momento pela internet, que o Senhor alcance a cada um deles, o Senhor os abençoe, que a Tua face resplandeça sobre cada um de nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus, nós colocamos esses pedidos e esses agradecimentos diante de Ti. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigada por ter participado conosco do estudo dessa lição. Se você quiser, você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã, a partir das 10 horas, e também aos domingos e quartas-feiras, a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.